Aleluia, glória a Deus, estamos começando mais uma live, bem-vindos amigos da palavra, estamos aqui diretamente de Itabaiana, terra do avivamento, estamos começando mais uma live bem direta, bem curta, acerca da Cristologia, estamos na lição número 15, sobre Cristo, sobre a Cristologia. Como eu tenho falado, esse é um tempo mais do que nunca necessário de aprendermos sobre a Cristologia. Já temos 14 episódios gravados, está lá no nosso YouTube, caso você esteja assistindo pelo Instagram, está lá no Verbo da Vida Itabaiana, você pode procurar lá no YouTube, são vários vídeos já tratando sobre isso, 14 vídeos curtos, para que você possa aprender cada fundamento até aqui. Já vimos desde a pré-concepção de Jesus até esse momento, tratando de vários assuntos de forma direta, objetiva, simples e profunda, para que qualquer pessoa possa compreender e também, por que não dizer, não se atrapalhar, não errar e ajudar até outras pessoas a compreenderem. Sendo assim, queridos, eu queria que você nos ajudasse, você pegasse agora do seu lado direito, pudesse multiplicar essa live. Tá aí um aviãozinho do seu lado direito e tem um monte de gente que está ao vivo agora e só esperando um convite seu. Você pode ser um evangelizador via Instagram, via YouTube. Você pode mandar para os grupos e todos os grupos que você conhece para que possa receber esse conteúdo maravilhoso. Não é maravilhoso pelo pregador que está pregando, mas maravilhoso por causa da essência do que está sendo ministrado. Apenas sou um canal, como esse microfone que está aqui perto da minha boca, eu sou apenas um microfone na boca de Deus, tá certo? Então, eu quero falar para vocês que eu também, daqui a pouco, estarei orando ao final por todos os pedidos de oração. Manda aí para a gente orar e manda também seus testemunhos. Como também eu quero dizer para você que está nos acompanhando pelo YouTube, que lá na bio do Itabaiana, Verbo Itabaiana SE, você vai ter lá nosso linkzinho verde, amarelo, lascou-se, nosso linkzinho azul do Verbo Itabaiana SE, chamado Liquidream. Então vamos lá, Verbo Itabaiana SE, Instagram, Verbo Itabaiana SE, lá na bio tem o nosso íconezinho azul, chamado Liquidream. Você clica lá e terá as 15 lições para você poder baixar, tá certo? Hoje eu quero falar sobre começar, né? Nós vamos começar hoje e vamos falar e terminar amanhã sobre as tentações no deserto. Jesus passou por tentações no deserto, tá certo? Então, a primeira parte nós falaremos hoje, na verdade, só quero falar hoje de uma tentação. Das 3 tentações que são registradas, eu só quero falar de uma hoje, que para mim é muito importante e não foi à toa que ela foi colocada em primeiro lugar. Foi a primeira tentação que a gente consegue perceber que começa a tratar de Jesus ali no deserto. Então, Jesus está ali no deserto, Satanás, o inimigo da alma, Lúcifer, seja o nome que você quiser dar para o derrotado, tá certo? Ele vem até Jesus. Mas em Lucas capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Em Lucas 4, 1 e 2, está essa passagem. E logo depois, Satanás vem e diz assim: se és filho de Deus. Essa mesma tentação, ou na mesma classe de tentação, aconteceu com Adão no Éden. Jesus é chamado de segundo Adão, e o primeiro Adão está lá no Éden. O primeiro Adão que está lá no Éden, Satanás está ali. Na verdade, a serpente está ali, inspirada, né, possessa, encarnada ali pelo diabo. E o diabo chega até Adão, e quando ele chega e diz, ele diz assim: serás semelhante a Deus. Serás semelhante a Deus. Mas Adão já tinha sido feito imagem e semelhança de Deus? Repito, Adão já tinha sido feito imagem e semelhança de Deus? Em que Satanás está tocando em Adão? Em que Satanás está tocando em Adão? Está tocando na identidade. Identidade.
A mesma coisa ele faz com o segundo Adão, com Jesus. Ele faz aqui e ele diz assim: se és filho de Deus. Então está tocando em quê? Na identidade. É a mesma coisa de eu chegar para você no primeiro Adão. Veja agora a tentação para o primeiro Adão. Imagine que você tem ali, sei lá, 4, 5, 6 irmãos e você tivesse algum tipo de crescimento ainda na sua identidade. Adão estava sendo desenvolvido ainda, sendo revelado para ele cada vez mais a sua identidade, a sua semelhança, a sua imagem de Deus. Estava cada vez mais sendo ensinada. Aí você pode dizer: pastor, mas leva tempo? Nós vamos levar a eternidade inteira. Nós ensinamos o tempo todo, através da palavra de Deus, a nossa identidade hoje, enquanto filhos de Deus. Então, Adão agora está sendo tocado. Imagina agora, como eu falei, uma casa, tem 6, 5 filhos ali. E alguém diz assim para Joãozinho: Joãozinho, para você ser mais quisto, para você ser mais filho de seu pai e sua mãe, faça tal coisa. Se Joãozinho ele tem e começa a desenvolver nele dúvidas, e começa a ser despertado nele dúvidas, começa a ser tentado na essência de dúvidas, da ambição também de querer ser algo que ele já é um tipo de ambição, porque está vindo de uma recorrente fala, no sentido de: olha, você pode ser mais. Você pode ser mais. Como é que Joãozinho pode ser mais filho do pai e da mãe? Como é que Joãozinho pode ser mais algo do que ele já é? Óbvio que nós temos vários outros desdobramentos nessa tentação de Adão, mas esse também é um dos pontos. E naquele momento, Adão cede a uma tentação. Obviamente influenciado pela sua esposa, mas a sua esposa também foi tentada, e os dois estavam debaixo de uma visão. Sendo assim, onde é que o diabo lança, bate? Na identidade. A mesma coisa está vindo aqui. Ao segundo Adão, Jesus, é como se ele chegasse assim: Joãozinho, se você é filho mesmo de seu pai e de sua mãe, no primeiro, se você quiser ser mais filho ainda do seu pai e de sua mãe, entende? As duas frases não cabem na mesma frase. Desculpe, as duas palavras, duas coisas não cabem na mesma frase. Por quê? Porque eles são plenamente filhos do pai e da mãe. E no caso, Jesus é filho do Pai Celestial. E no caso do primeiro Adão também. E aí, é óbvio que está tratando para trazer uma dúvida acerca da identidade. É a mesma coisa quando o diabo começa a nos tentar. A nos tentar da seguinte forma: se você é mesmo crente, cadê isso? Cadê aquilo? Se você é filho de Deus mesmo, Joselito, se você é filho de Deus mesmo, pastor, cadê isso? Cadê aquilo? Cadê aquilo outro? Cadê esse resultado? Cadê aquilo dali? Por que você está passando por isso? Por que você está passando por aquilo outro? Então, a tentação vem para a gente da mesma forma. O diabo começa a falar na nossa mente do mesmo jeito. Os ataques mentais, os ataques do diabo durante o dia, durante as coisas que começam a acontecer na vida, as portas que se fecham, as pressões que vêm, as decepções, as ingratidões, as deslealdades, as injustiças, as calúnias. E aí acontece o que veio para Paulo, por exemplo. Paulo pregando o evangelho, pregando o evangelho, pregando o evangelho, pregando o evangelho. Lá em 2 Coríntios está escrito que ele foi torturado, machucado, vilipendiado, no sentido de jogado pedra nele, tocado no corpo dele, preso, roubado, assaltado, naufrágio, perseguido até dentro da igreja. E Paulo, no outro capítulo, ele diz que isso era um mensageiro de Satanás. O diabo estava usando pessoas. O diabo estava usando pessoas para esbofetear ele. O diabo estava usando pessoas para tocar na vida dele. E ele disse: eu estou cansado. E por 3 vezes orou a Deus, dizendo: eu não quero mais pregar o evangelho, eu não quero mais fazer isso. Porque parece que não é para eu fazer. Não é porque ele estava fugindo, é porque parece que Paulo em algum momento começa a duvidar.
Parece que Paulo começa a duvidar se ele tem aquele chamado. Imagine, você começa a ver Pedro, começa a ver os outros pregando, e você, toda vez que quer pregar, você só se arrebenta. Fica parecendo que é Deus que não quer que você pregue. Fica parecendo isso, só que não tem nada a ver com Deus. E ali naquele momento, fica tentando a pessoa. É verdade, Marcos? Gostei de sua participação, vou tratar sobre isso aí agora. Muito boa isso aí. Marcos Vinícius acabou de tratar um assunto aqui importantíssimo, que tem tudo a ver com esse momento agora. Sabe? Então, o diabo está ali tentando Paulo, através de pessoas, circunstâncias, situações. É o que aconteceu com Jó, por exemplo. O diabo se utilizou de vendavais, pestes, pessoas, para arrebentar Jó. E Jó começa a também duvidar de coisas, duvidar de princípios, duvidar de situações, porque está tocando ali por circunstâncias, mas está vindo com uma voz também na mente. Será que você é isso mesmo? Será que você está fazendo o que Deus quer? Será que você de fato está no caminho certo? Só que nós temos que nos lembrar que Jesus, quando estava indo tirar em Gadara aqueles demônios, no caminho, quando ele diz, passemos a outra margem, o que se levanta? Uma tempestade. Jesus não estava sendo guiado? Óbvio que estava. Jesus não estava no caminho certo? Óbvio que estava. Jesus não estava fazendo o que era devido? Óbvio que estava. Jesus não estava fazendo a vontade do Pai? Óbvio que estava. Então a gente pode estar fazendo tudo isso e ter tempestade. É por isso que a Bíblia diz, resistivos ao diabo, ele fugirá de vós. Adão não resistiu. Jesus resistiu no deserto. Adão não resistiu no Éden, no paraíso. Jesus resistiu no deserto. Porque Adão estava na primeira performance do homem. O primeiro Adão estava na primeira performance do homem. Jesus estava se identificando na segunda performance do homem, decaído. O homem decaído está no deserto, não no paraíso. E Jesus não poderia resgatar o homem no paraíso. Jesus não poderia ir no Éden lá e tentar desfazer, até porque os dois querubins estavam lá fechando. Nem Satanás tinha acesso mais. Então, Jesus tinha que estar agora onde Satanás estava. Jesus ia para o deserto, que é onde Satanás está. Aleluia! Mas Jesus vai lá e agora começa, naquele momento, a militar contra o diabo. E ele milita contra o diabo através da palavra. E Paulo é resgatado daqueles pensamentos pela palavra, porque vem Deus e diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo diz, de bom grado agora me alegrarei, em todas as injúrias, difamações, calúnias, em todas as oposições agora que os homens se levantarem, eu sei. E aí é como se ele complementasse que a minha luta não é contra carne nem sangue. Obviamente não está em 2 Coríntios isso, está em outra carta de Paulo. Ele diz, a minha luta não é contra carne nem sangue, está lá em Efésios, mas é contra principados e potestades. Principados e potestades. Então Paulo sabia que não era mais o ser humano, mas é o que estava por detrás dele. Sabia o que é que estava por detrás das pessoas. Então mesmo o diabo que tentou Adão, tentou o segundo Adão, veio tentar Paulo e está tentando você hoje. Está tentando eu e você. Na onde? Mostrando resultados. Para atingir a identidade. Para atingir a identidade. Dizer, se você, caso fosse filho de Deus, será mesmo que você é amado por Deus? Será mesmo que você é amado pela igreja? Será mesmo que essa palavra funciona? Será mesmo que você tem fé? Será mesmo que você é um homem de Deus? Será mesmo que você é uma mulher de Deus? Será mesmo que você está agradando a Deus? Será mesmo que você é uma pessoa que aceita por Deus? Fica todas essas dúvidas indo contra a gente. Não, nós não podemos dar ouvido ao diabo, e sim, nós temos que dar ouvido a Deus. A Bíblia diz, sujeitavos, pois, a Deus. E resista ao diabo. Nós resistimos ao diabo sujeitando a Deus. E como é que a gente sujeita a Deus? Ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz em João 6,63, a palavra que vos tenho pregado é espírito e vida, e a carne para nada tem proveito. Ou seja, pare de ouvir a carne, pare de ouvir o diabo, pare de ouvir as emoções e comece a ouvir o espírito. Como eu gosto de brincar, nós não somos sente, nós somos crente, nós cremos. Por isso nós falamos. Sendo assim, querido, nós precisamos entender que o primeiro Adão caiu no Éden porque tocou na identidade, o segundo Adão também. Marcos falou uma coisa interessantíssima, pontual nos dias de hoje. Por exemplo, o que a ideologia de gênero tem feito?
quando eu falo a ideologia de gênero, eu não estou falando de todos que são LGBTQIA+. Porque a maioria dos que são LGBTQIA+, não concordam com a ideologia de gênero quando entendem o que é. Quando entendem o que é. Só para vocês entenderem, a psicologia, ela entende que as decisões do homem é um conglomerado de princípios, práticas, cultura, que geram uma performance na hora de tomar uma decisão. Então, se nós estamos em uma cultura que recorrentemente fica ideologicamente imputando o gênero como uma escolha, isso daí se torna uma verdade dentro da psique e isso torna uma decisão. Então, a própria psicologia vai falar disso daí. É como se o livre-arbítrio, entenda que eu vou falar no bom sentido. Não bota legenda no que eu estou dizendo. É como se o livre-arbítrio fosse tolhido pelo mundo que nos circunda. Consegue entender isso? E isso dá até para se entender. Imagine alguém que nasce hoje e alguém está ensinando a ele, você tem que odiar Beltrano, 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 porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, que ele fez aquilo outro. Por mais que seja uma mentira, a pessoa começa a odiar Beltrano porque foi ensinado a odiar. Então, a pessoa tem livre-arbítrio, mas só foi apresentado para ele uma situação. Sendo assim, o livre-arbítrio, a ideologia de gênero não tem surgido mais para proteger a incolumidade física dos homoafetivos. Porque a Constituição Federal do Brasil determina que a incolumidade física, ou seja, o direito à vida, o direito à privacidade, o direito individual do ser humano seja preservado, a sua vida, sua intimidade seja preservada. Então, o direito do movimento LGBTQI+, começou como um direito legítimo em defender a vida, porque toda a vida para o cristão importa. Não estou dizendo que concordamos com o comportamento, mas discordamos de todo tipo de violência. Violência psicológica, física, a qualquer um que professe qualquer tipo de entendimento. Então, nós somos contra a qualquer tipo de violência nesse sentido. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero falar? Agora, isso se torna depois uma imposição. É diferente, irmão. É diferente. É muito diferente. A imposição que está sendo imposta, a ditadura que está sendo imposta do movimento LGBTQI+, através da ideologia de gênero. E quando eu digo movimento, entenda-se não pessoas, mas capitaneada por 3, 4, 5 grupos que querem dinheiro do governo. Porque ninguém está preocupado de verdade com cor da pele, está preocupado com a cor da verdinha do dinheiro. Essa é a verdade. Vidas não importam. Eu pergunto, cadê o movimento feminista para levantar um grupo de mulheres para ajudar mulheres que estão cuidando de filhos no hospital? Cadê o movimento feminista para ajudar um grupo de mulheres que está no hospital? Não, é só ideia, ganhar dinheiro para falar ideias, prática, nada. Nada. Ações, zero. Sendo assim, hoje, de fato, a ideologia que vem de idem, que vem de identificação, identidade, indivíduo, é algo que rouba e coloca em dúvida até a natureza. Porque é muito óbvio, qualquer pessoa que estuda neurologia, neurofisiologia, neuroanatomia, a pessoa entender que os comportamentos são pós-sinápticos. Isso é muito óbvio. Se eles são pós-sinápticos, eles têm que ser, ou seja, eles são sinápticos, melhor falando, pré e pós-sinápticos, ou seja, são sinápticos, tem que haver pensamento tem que haver dados e informações. Se eles são dessa forma, então está no mundo da psique, está no mundo da mente a sexualidade.
Se está no mundo da mente, não está no mundo biológico. O biológico corresponde. Corresponde como algo simpático e parasimpático. Neurologicamente, como algo simpático e parasimpático. Então, há uma preparação do corpo para e há uma desassociação do corpo para também. A fim de que fosse estimulado por um pensamento que surge por informações. Então, a sexualidade não nasce no indivíduo, mas a biologia sim. Então, é adquirido e começa a ser maturado. Entende o que eu estou dizendo? E os pontos erógenos conectam o prazer às sinapses. E aí, meu irmão, muita coisa acontece nesse universo. Muita coisa acontece. Mas uma coisa que está acontecendo hoje é que tem vindo uma dúvida à nossa geração. E qual é a dúvida que está vindo à nossa geração? Uma só. Será que você é homem mesmo? Será que você é mulher mesmo? Será que você não deveria provar outras coisas como se isso fosse um livre-arbítrio? Porque se você provar e gostar. Então, a minha pergunta que eu lhe faço, então a gente deveria provar crack para ver se a gente gosta? A gente também deveria provar cocaína para ver se a gente gosta? Porque se a gente gostar, a gente nasceu para isso. É a mesma coisa eu dizer, se você fumar, você vai gostar disso. É óbvio que quem fumar vai gostar, porque existem formações sinápticas para receber a nicotina. É a mesma coisa que alguém que toma endorfina. A endorfina só é funcional no corpo porque tem receptores sinápticos que recebem a endorfina. É a mesma coisa de alguém provar qualquer tipo de sexo. Vai provar e vai gostar, provavelmente. Por quê? Porque existem comportamentos para poder serem aceitos de acordo com a cultura e também a recepção daquela plasticidade neural. É muito simples. Então, existe uma imposição, vai, faça, e seja tudo e não seja nada. Porque o que tem acontecido hoje com a nossa geração é, a nossa geração tem sido tudo e não é nada no final. Por quê? Porque essa tentação é desde o início do Éden. Desde o início do Éden, escuta aí, desde o início do Éden, a primeira tentação que o diabo vem contra a nossa identidade. Identidade de filiação, identidade psicológica, identidade de paternidade, está aqui, meu filho. Está aqui dizendo, se tu és filho de Deus. Para o segundo Adão ele começa. Agora Jesus se manifesta para ser o quê? A nossa imagem e a nossa semelhança. Ele mostra como é se comportar como homem de Deus. Como é se comportar como filho de Deus. Como é ser posicionado. Jesus se manifesta para mostrar como deve ser. E naquele momento que Jesus se manifesta, ele mostra claramente como é que deve ser um ser humano, se comportando na terra. Um cristão se comportando na terra. Ele é o parâmetro, porque o povo estava sem saber o que era identidade. Porque o diabo veio para cegar o entendimento. Sendo assim, é como foi falado certa vez, de vida para poder governar. Não é só dividir os seres humanos, é dividir também a razão da emoção, dividir os pensamentos, dividir, transformar as pessoas totalmente inseguras. Ou nós não temos visto que essa geração Z, bota no Google, que essa geração Z tem sido a mais complicada no sentido de tomadas de decisão. As empresas estão começando a não mais, olha o absurdo, estão começando a não mais procurar jovens para contratar, mas está preferindo contratar pessoas aposentadas. Por quê? Porque eles dizem que chega o absurdo. Eu vi na Globo, eu vi numa reportagem da Globo, que foi recortada e mandada para mim via Facebook, porque eu não assisto a Globo mesmo. Mandaram para mim, eu achei interessante essa aí, até me surpreendi de ter sido saído lá. E aí o que acontece? Lá na Globo, saiu que, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, que RHs, parece que tem uma central nacional de RHs, que há discussões em relação a isso, o pessoal que é formado em RH, e aí se tiver alguém assistindo pode comprovar o que eu estou falando, saiu na Globo. E foi lá o presidente da Associação Brasileira de RHs falando que tem sido notoriamente comprovado e mostrado com um número absurdo de jovens que têm ido para entrevista de emprego com o pai e com a mãe.
Eles não têm identidade, força. Eles não têm vida própria, parece. E para ir para uma entrevista de emprego, fica tão inseguro que tem que levar o pai e a mãe. Essa é a nossa geração Z agora. Infelizmente. Então, por quê? Perderam a identidade. Porque caíram no conto do vigário. Caíram no conto da carochinha. Do diabo. O diabo que tentou Adão para cair na identidade. Quis tentar, quer dizer, tentou Jesus, mas Jesus não caiu na identidade. Quis também derrubar Paulo na identidade. Que tentou a nossa geração na identidade. Não conseguiu, está tentando agora nessa geração e está conseguindo. Identidade foi a primeira situação. E é essa questão que nós precisamos entender. Quem nós somos, quem você é. Qual o seu propósito, qual é a sua missão, qual o seu chamado. Quais processos nós temos que passar para chegar lá. Quais processos de dor nós temos que passar para chegar lá. Quais perseveranças nós teremos que exercer para chegar lá. E tudo tem a ver com identidade e propósito. Identidade e propósito. Qual é a visão que Deus lhe deu? Sendo assim, queridos, nós precisamos entender que isso é necessário nos dias de hoje. Essa é a palavra que eu tenho para hoje, para dar para vocês. A irmã está falando, a Helena está falando, é verdade, o cenário é esse. Bando de povo mole, essa geração é cheia de não me toque, é verdade. Amém. Sendo assim, amados, nós precisamos muito tratar e trabalhar essa mentalidade na identidade que foi trazida pela cristologia, Cristo que é o centro, sermos posicionados em Cristo. É isso que eu oro e que eu peço que todos nós possamos ser. Pedidos de oração? Vamos lá, gente. Tem um pedido de oração. Eliene Rezende dos Santos pediu: peço orações pela restauração da saúde de minha irmã. Pai, nós queremos orar pela irmã Eliene agora. A tua mão se estende sobre essa mulher agora, onde ela estiver. Declaramos sobre o corpo dela desse jeito. Também sobre a mãe do pastor Rui agora, lá no uso, nós declaramos curada, na autoridade do nome de Jesus. Da cabeça à planta dos pés, essas duas mulheres. Nós declaramos que a lei do Espírito da vida, que vigora os corpos mortais, sejam agora vivificados em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até amanhã. Mais uma live rápida, pontual, para que você possa multiplicar. Compartilhe. Pegue as outras 14 lives, pegue lá na nossa bio do Instagram, na LinkedIn lá, também no Verbo Itabaiana, esse é lá a lição de hoje, as demais outras lições, e os demais vídeos estão lá no YouTube, no Verbo Itabaiana, Verbo da Vida Itabaiana. Você pode pegar lá todas as lições até aqui, não perde nenhum capítulo, porque eu sei que vai lhe abençoar. Deus abençoe você em nome de Jesus.